Olá! Quer conhecer algumas características das histórias em quadrinhos? Então, vem comigo! No Brasil, as revistas de histórias em quadrinhos, HQs, também são chamadas de gibis. A razão de seu nome foi o surgimento em 1939 de uma revista em quadrinhos chamada Gibi, palavra que significa moleque. Ela se tornou tão popular que acabou emprestando seu nome a todas as revistas de histórias em quadrinhos que surgiram depois. Em uma HQ, tanto o texto não verbal quanto o texto verbal contém informações para a compreensão da narrativa. Sim, isso mesmo! A história em quadrinhos é um tipo de texto narrativo. Em um texto narrativo, ocorrem mudanças com os personagens, as quais ficam evidentes nas ações deles, em que uma é causa e consequência de outra. As partes que compõem o enredo são apresentação ou situação inicial, momento em que, geralmente, aparece nos elementos norteadores da narrativa, tais como detalhes sobre os personagens, o tempo e o espaço em que a história se passa. Tem também o conflito, elemento complicador que perturba a harmonia da situação inicial. Depois, o clímax, momento de maior tensão da história, em que o conflito atinge maior intensidade. E, por fim, o desfecho, momento em que ocorre a resolução do conflito da história. Toda a narrativa se desenrola em um determinado lugar e tempo. Há ainda o narrador responsável por contar os fatos. O narrador pode ser observador, ou seja, não participa dos fatos narrados, a narração é feita em terceira pessoa, ou narrador personagem, ou seja, ele participa da história. A narração é feita em primeira pessoa. E você, já parou para pensar nos elementos que formam uma história em quadrinhos? Vamos conhecer alguns? Este fio ao redor do quadrinho é o requadro. O texto está no balão de fala, um dos ícones mais conhecidos da história em quadrinhos. Este balão indica a fala de um personagem. Observe a direção que o balão aponta. Com essa representação, inferimos que a fala não é do animal, e sim do personagem em destaque. Estes espaços se chamam calha ou sarjeta. Elas indicam que o tempo passou entre um quadrinho e outro e que há ações que os personagens fizeram que não estão desenhadas no HQ. Outros elementos importantes são o uso de linhas cinéticas, metáforas visuais e pontuações expressivas. Esses recursos são necessários tendo em vista que nos HQs seus textos verbais são sintéticos. E para que servem essas linhas cinéticas e as metáforas visuais? As linhas cinéticas indicam para o leitor movimentos de elementos e personagens das histórias. Observem que as setinhas estão apontando para as linhas cinéticas. Já as metáforas visuais são usadas visando transmitir situações da história através de imagens, sem usar texto escrito. Um exemplo de metáfora visual é o uso de corações para indicar amor. Antes de encerrar este vídeo, quero só lembrar que os quadrinhos não se restringem apenas às tiras publicadas em periódicos impressos. Hoje, com largo acesso à internet, tem-se contato com os quadrinhos do mundo todo, tanto de publicações que ganham ampla divulgação na mídia, como de produções independentes que alcançam repercussão via redes sociais e blogs para comunidades específicas. Quero encerrar este vídeo com a metáfora visual mais linda do mundo. Vocês já sabem o que significa.